Então, alunos do sexto ano, vamos continuar aí com a nossa aula de geografia, né? Nós vamos continuar falando sobre água, tá? Só que, mais especificamente, falando das águas do oceano, águas oceânicas, na página 144, tá? Então, é nessa atividade agora, nessa aula agora, a gente vai conhecer aí como é que funciona, tá? Primeiro, na página 144, diz assim: o mar como fonte de riqueza. Ou seja, a gente não tem muita familiaridade com o mar, até mesmo porque nós moramos no interior do Brasil. Nós estamos aí a alguns quilômetros, ou seja, daqui para o oceano. Eu não tenho certeza, mas eu acho que não tem nenhuma. Daqui não tem nenhuma distância menor que 1.000 quilômetros de longe do mar que nós estamos. Não tem nenhuma menor que isso. Então vamos ver como é que funciona aí, ó. As duas principais atividades, tá? As duas principais atividades hoje praticadas no oceano é exatamente a pesca e a extração de combustíveis fósseis do oceano. Nós sabemos que o oceano ele é uma grande fonte de alimento para os seres humanos, na questão da pesca e também na produção de combustível, mais especificamente de petróleo, do petróleo e gás, tá? Então, a partir daí, a gente tem, tá, essas duas fontes, essas duas principais, lógico que tem outras, né? As duas principais fontes de riqueza que é extraída dos oceanos. Então nós temos o que? A pesca. Nós vamos ter dizendo assim, ó, a pesca, dois tipos de pesca. Nós vamos ter na questão da pesca dois tipos de pesca. Nós vamos ter a pesca artesanal e a pesca industrial. Porque a gente difere, então nós vamos ter esses dois tipos. A pesca artesanal, por sua vez, é aquela realizada em pequena escala, onde vai lá um pescador, dois pescadores, com pequenos barcos, né? E faz uma pesca, de uma certa forma, de pequeno volume de peixe, tá? Não são grandes embarcações pesqueiras como nós temos no outro tipo de pesca, que é a industrial. O que diz aí, ó? Diz assim, ó: a pesca artesanal é realizada em pequena escala, com embarcações pequenas, sem uso de tecnologia sofisticada e de modo mais sustentável. Ou seja, a pesca artesanal, ela não é uma pesca predatória, ou seja, ela não acaba com o meio ambiente, ela não destrói o meio ambiente, não causa grandes impactos ambientais, tá? Aí continua: geralmente os animais tirados do mar são para a sua subsistência do pescador. É para a subsistência do pescador. O que isso significa? Que a pesca artesanal, ela é uma pesca que é praticada por pessoas que vai lá pescar para comer, para sua própria subsistência, ou seja, para ele se manter alimentado, tá? E não é uma pesca para vender um grande para gerar lucro, é simplesmente para subsistência. As comunidades caiçara do litoral brasileiro praticam esse tipo de pesca. Essa palavra caiçara, se vocês podem ver, são aquelas pessoas que é conhecidas como caiçara, são aquelas pessoas que vivem próximo ao litoral e vivem em comunidade, que eles são chamados de comunidade de pescadores, são os conhecidos caiçaras. Pesca industrial, tá? Vamos ver como é que essa pesca tem artesanal e industrial. A pesca industrial é praticada com o uso de grandes navios e recursos avançados, como sonares, que são capazes de localizar cardumes. Ou seja, esses sonares são, como o próprio nome já diz, são aparelhos que conseguem captar a movimentação dos grandes cardumes de peixe que estão em alto mar. De modo geral, as grandes empresas do setor estão sediadas em países mais desenvolvidos, que incorporam novas tecnologias,
com mais facilidade e rapidez do que os países menos desenvolvidos. Ou seja, a pesca industrial ela é uma pesca mais voltada para países desenvolvidos, tá? Continuando, apesar de empregar um número muito menor de trabalhadores do que a pesca artesanal, interessante, a pesca artesanal ela precisa mais da força de trabalho do homem, ela precisa mais de pessoas para estar pescando, até mesmo pela precariedade de seus equipamentos, ou seja, com pouca tecnologia. É uma pesca rudimentar, com redes, e redes, lógico, pequenas, tem que ser puxada no braço, na força do braço, então precisa de mais pessoas. Aí diz assim, ó, apesar de empregar um número muito menor de trabalhadores do que a pesca artesanal e de representar apenas uma pequena parte de toda a frota pesqueira mundial, a pesca industrial retira do mar metade de tudo que é pescado no mundo. Isso porque, ou seja, eles utilizam menos pessoa, eles têm uma quantidade menor de embarcações, no entanto, eles conseguem pescar uma maior quantidade de peixes e frutos do mar que todo o resto da pesca artesanal, que é um número bem maior, um volume bem maior de pescadores. Aí diz assim, a superexploração pesqueira. A pesca industrial em larga escala tem sido feita de maneira predatória. Gente, ó, como a gente falou no início da aula, a pesca artesanal, ela não é uma pesca que causa grande impacto no meio ambiente. Ela é uma pesca que onde não causa a diminuição nos peixes e nos frutos do mar. Ela é um tipo de pesca que preserva a vida dos oceanos, que preserva a natureza. No entanto, a pesca industrial, como o próprio nome já diz aí, ela é predatória. O que significa isso? Significa dizer que ela destrói o meio ambiente, que ela acaba com o número de animais, diminui o número de animais, faz diminuir o número de animais nos oceanos. Ela não preserva as espécies. Então ela é uma pesca predatória. O que é predar? Vai lá e retira o que pode, retira tudo que pode, tá? Aí diz assim, nas últimas décadas a pesca marítima em alta escala e o excesso de poluição em áreas costeiras tem prejudicado a atividade pesqueira, diminuindo a quantidade e a variedade de peixes. A pesca predatória ameaça a existência de várias espécies, como o bacalhau, as baleias e algumas variedades de atum. Esses peixes, esse tipo de peixe aí, são peixes bastante desconhecidos. A baleia por ser o maior animal da terra, o atum e o bacalhau por ser peixes bastante consumidos. Então, como não está havendo a preservação dos oceanos por parte da pesca industrial, o que pode acontecer? O que pode acontecer é essa mesma pesca, tá? Essa mesma pesca, ela trazer o desaparecimento de muitas espécies, a extinção de muitas espécies. Estão entendendo? E aí nós temos ainda aí, né, para vocês terem uma ideia, a aquicultura. O que é isso? Ó? Aquicultura, diz assim, ó. Não é agricultura, aquicultura, gente. Na página 145 diz assim, ó. Nas áreas costeiras também é frequente a aquicultura, ou seja, a criação de peixes e de outros organismos aquáticos, como moluscos, camarões e algas. Esse tipo de alimentação, ele não é um tipo de alimentação que seja presente no nosso dia a dia. Como eu já falei para vocês, nós estamos muito no interior do Brasil, no meio do continente. Então,
o pescado marítimo, os frutos do mar, como aí nós temos os moluscos, nós temos as algas, o camarão, a ostra, a lula. Então são várias espécies de alimento que são retirados do mar, que no nosso caso, por a gente estar a mais de 1000 quilômetros de distância do Oceano Atlântico, eles dificilmente chegam até nós para a gente nos alimentar. Então não são alimentos que estão presentes na nossa culinária, no nosso dia a dia, na nossa cozinha. No entanto, eles são bastante consumidos nas costas, nas grandes cidades e nas cidades litorâneas. Então eles são alimentos que têm importância no dia a dia alimentar daquelas pessoas. Então o que é que nós temos aí, ó? Então nós temos aí esse tipo de produção, ou seja, aqui no caso as pessoas que ficam na costa, eles começam a criar esse tipo de animais, de peixes, né? O que diz aí? O que nós temos aí, ó? Por exemplo, essa atividade que também é bastante praticada em águas continentais é apontada como uma alternativa sustentável à pesca predatória e tem crescido mundialmente em 1983 era apenas 7%. Os 7% do que a humanidade consumia de peixes vindo do mar, apenas 7% era criado em cativeiro, na aquicultura. Hoje, no ano de 2014, tá? Hoje nós estamos em 2020, há 6 anos atrás, nós tínhamos aí cerca de 44% de tudo que é consumido de frutos e peixes do mar, como camarão, como molusco, essas coisas aí, esses alimentos, eles estavam sendo produzidos já em cativeiro. E é tido como uma solução, para a pesca predatória, é uma forma de você preservar. Sabe por quê? Porque você não retira da natureza. Você está criando para você consumir. Então, no momento que você começa a criar, os oceanos, eles são protegidos, porque a pesca deixa de ir lá tirar o peixe lá da natureza de forma predatória e acaba diminuindo a quantidade de animais que existe no oceano. Quando você cria, é diferente. Você produz e você é para comer. E dessa forma, por isso que dessa forma, como eu ia falando, é considerado uma prática sustentável, gente. O que é uma prática sustentável? É quando você utiliza-se dos recursos da natureza e não causa grandes impactos ambientais, não destrói a natureza. Tá bom? Essa é a nossa segunda aula da semana. Aí já tem a atividade, né, da outra aula. Então a gente vai deixar para devolver a atividade dia 5. Atividade lá da página, deixa eu ver aqui, né? Atividade da página. Só recapitulando. Assim, atividade da página 143, tá? Devolver dia 5. Tá bom, pessoal? Bons estudos, boa aula. E na próxima aula a gente continua aí falando das águas oceânicas, tá? Que é muito importante a gente entender isso aqui, apesar da gente viver tão longe do oceano. Tá bom? Bons estudos, boa aula e vamos fazer as atividades. Eu tô sentindo falta de muitos alunos que ainda não devolveram a atividade que era para devolver dia 24. Eu estou aguardando, já está valendo ainda. Pode mandar lá no WhatsApp que a gente confere lá para a gente ir formando a nota de vocês. Sem essas atividades, vocês ficarão sem nota. Não tem como a gente dar nota sem essa atividade. Tá ok? Bons estudos.